fechar os seus olhos nesse momento. Quero convidar você a fazer um instante de silêncio por aquele dependente químico que ainda sofre no uso compulsivo e obsessivo de uma substância psicoativa, né? E seja bem-vindo, companheiro. O senhor é a pessoa mais importante aqui hoje, viu? Que legal. Vamos dar uma salva de palmas para ele, gente, vamos? Qual que é seu nome, companheiro? Gilson? Isso, senta aqui, José Adil, só para você participar com a gente. Aí é o do Giba, senta aqui do lado de cá, ó. Pode sentar aí, meu querido. Isso. Legal. E ainda com a cabeça, com os olhos fechados, eu gostaria que a gente fizesse um instante de silêncio para aquela pessoa que está sofrendo ainda no uso do álcool e outras drogas, e que a gente possa, né, levar esse instante de silêncio, uma energia positiva para que essa pessoa encontre o caminho da recuperação. E logo o instante de silêncio nós vamos fazer a nossa oração da serenidade. Oração. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje funciona. Força, fé, esperança. Tamo junto, companheiro! Boa noite, pessoal. Eu queria entoar uma canção. Eu acho que para esse tipo de reunião... Como Zaqueu, você sabe? Como Zaqueu? Sei. Eu acho que para esse tipo de reunião, assim, uma música temática, eu acho que ficaria bacana. Vou estar tocando logo após, pode ser, Elcio Zaqueu? Pode. Também é uma canção que eu fiz dentro de uma outra casa que eu passei, que tem um pouco a ver com a gente, ou tudo a ver com a gente. Acho que vocês vão se identificar também. Amém? Caminhando muito tempo sem parar, perdido, procurando algo, alguém sem encontrar. Caído, era como eu estava prostrado sem fé. Com suas mãos veio ele e me colocou de pé, me fazendo andar em pastos verdejantes, me mostrando um presente, um futuro brilhante. Eu não posso deixar de crer nesse Deus que cura e ama e guarda os seus. Caminhando vou pros seus braços de amor, prostrado estou aos seus pés, Senhor. Eu quero louvar e engrandecer o seu nome, e no meu coração tem sede, tem fome. Caminhando muito tempo sem parar, perdido, procurando algo, alguém sem encontrar. Caído, era como eu estava prostrado sem fé. Com suas mãos veio ele e me colocou de pé, me fazendo andar em pastos verdejantes, me mostrando um presente, um futuro brilhante. Eu não posso deixar de crer nesse Deus que cura e ama e guarda os seus. Caminhando vou pros seus braços de amor, prostrado estou
estou aos seus pés, Senhor. Eu quero louvar e engrandecer o seu nome. E no meu coração tem sede, tem fome. Caminhando vou pros seus braços de amor. Prostrado estou aos seus pés, Senhor. Eu quero louvar e engrandecer o seu nome. E no meu coração tem sede, tem fome de ti. De ti. De ti. De ti. De ti. Amém? Amém. Legal. Zaqueu? Uhum. Essa todo mundo sabe cantar, vocês vão ter que me ajudar. Sucesso. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Trago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, faz um milagre em nós. Senhor, nós te damos graça, ó Pai, porque nós somos privilegiados de estar aqui nessa noite. Nós somos privilegiados de estar participando desse momento, Pai. Nós sabemos que existem muitas pessoas que gostariam de estar aqui nesse lugar, neste momento, mas infelizmente eles não estão. Nós estamos, Pai, então que nós possamos dar valor a esse momento, a cada segundo contado naquele relógio vermelho ali, ó, 26, 27, 28,
cada segundo a gente possa dar valor, porque é uma nova caminhada, é um novo tempo em nossa vida, ó Pai. Nós cremos em um tempo de esperança, em um tempo de perseverança, em um tempo de motivação, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações e em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações aqui nessa noite. Use o palestrante, use quem o Senhor for fazer usar para falar aos nossos corações aqui nessa noite, ó Pai. Fica à vontade, Espírito Santo já se faz presente. Uhul! Fica à vontade e muito obrigado. Aleluia. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, meu querido? Muito bom estar aqui, né? Eu venho há alguns anos nessa jornada de tratamento da dependência química, né? E eu vi hoje a necessidade da gente falar sobre a filosofia do tratamento, sabe? Porque não adianta a gente aprofundar num programa de reinserção social, familiar, sendo que a gente não conhece ainda sobre o tratamento sobre a dependência química. Então eu tirei hoje, a noite de hoje, para a gente estar falando sobre esse assunto, abordando esse tema do tratamento da dependência química e do alcoolismo, né? É algo que todos nós precisamos conhecer a fundo sobre o assunto do tratamento da dependência química, né? Dependência química, ela é uma doença progressiva, crônica, incurável e de fins fatais, né? A gente trabalha uma abordagem de uma mudança comportamental, porque entendemos que a doença da dependência química é uma doença de comportamento. Impossível eu mudar a minha vida se eu não mudar o quê? Os meus comportamentos, o meu jeito de olhar a vida, de ver a circunstância, de ver os problemas. Eu como dependente químico, eu tenho uma dificuldade em lidar com os problemas, com as dificuldades, com as questões que me rodeiam. Então, quando eu entro em tratamento, eu começo a aprender o quê? Uma nova maneira de viver. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Uns vão entender o processo mais rapidamente, outros vão ter um processo mais demorado. Mas todos nós vamos entrar em tratamento. Todos nós vamos vivenciar um processo de transformação, porque nós entendemos que a nossa vida, ela perdeu o sentido, a vida perdeu a cor, ela perdeu o brilho, perdemos a vontade de viver. Nós, quando eu conheci a dependência química, eu não conheci as drogas e eu estava com minha vida descontrolada. Não, eu comecei como um usuário casual, eu comecei usando de forma recreativa. E aí a gente foi entendendo, e hoje eu entendo que ninguém faz um planejamento de vida. Lá com os 13 anos de idade, quando ele conheceu a substância eleita dele, ele não olhou para aquela substância e falou assim: cara, daqui 20 anos eu quero estar internado numa casa de recuperação, daqui 10 anos eu quero estar internado numa casa de recuperação, porque a doença ela é progressiva. As coisas foram tomando uma proporção até que chegou ao ponto de nós perdermos o controle da nossa vida. E aí, quando acontece uma perda de controle, o último lugar que nos restou foi a comunidade terapêutica. No nosso lar estava um lar disfuncional, a nossa casa estava uma casa disfuncional,
O ambiente que nós vivíamos era um ambiente disfuncional. E agora, com o conhecimento do tratamento da dependência química, nós começamos a entender coisas muito importantes no processo de restauração, no processo de mudança comportamental, no processo de entendimento que alcoolismo e dependência química é uma doença. E é uma doença de ordem espiritual? Sim. É uma doença de ordem emocional? Sim. É uma doença de ordem sentimental? Também. É uma doença que afetou os meus relacionamentos? Sim. É uma doença que afetou a minha vida financeira? Sim. É uma doença multifatorial que atingiu todas as áreas da nossa vida. Então eu vi a necessidade da gente falar um pouco sobre a proposta de tratamento da comunidade terapêutica Amigos da Sobriedade. AME CT Espaço Invertido. A gente trabalha uma proposta voltada para a individualidade de cada ser humano, sabe? Cada pessoa, ela é individual. A dependência química, ela arrebentou com a nossa vida como um todo, mas existe a individualidade de cada ser humano. E é isso que a gente precisa compreender dentro do nosso processo de recuperação, de restauração, de encontrar uma nova maneira de viver. É possível viver uma vida de sobriedade, mas eu preciso tomar princípios rigorosos sobre a nossa vida, sobre a minha vida. É preciso ter uma postura radical com a recuperação, senão a sobriedade não se torna algo palpável, não se torna algo atingível. Eu só consigo encontrar o caminho da sobriedade se eu encontrar o autoconhecimento, se eu me conhecer. Se eu não me conhecer, eu não consigo ficar sem usar droga, porque a primeira dificuldade que eu tiver, o meu subrefúgio vai ser o quê? O alcoolismo, vai ser a dependência química, vai ser o uso compulsivo e abusivo de uma substância. O álcool e a droga, ela entra como um anestésico para as nossas dores, sabe? Eu não consigo lidar com os meus barulhos, eu uso droga por causa disso. Eu não consigo lidar com as minhas frustrações, com as minhas perdas, com o meu complexo de baixa autoestima, com diversos sentimentos. O dependente químico, às vezes, ele cria algo na cabeça dele e aquele algo nem existe. Vou contar para vocês uma história aqui. Tinha um rapaz lá na comunidade que ele era casado. E aí a esposa dele levou ele para o tratamento, tudo bonitinho. E aí esse cara pegou e surtou lá na comunidade. Os caras começaram a zoar ele lá, falando que a mulher dele estava traindo ele lá fora, que o Ricardão estava passando, aquele negócio todo. E aí o que aconteceu? Ele criou algo na cabeça dele, e ele foi embora do tratamento por causa daquilo. Só que quando nós fomos saber, a esposa dele não estava nem saindo de casa, cara, por causa da pandemia, não estava trabalhando, não estava nada. E ele criou uma coisa na cabeça dele. Obrigado, companheiro. E meu companheiro, seja bem-vindo. Boa noite. Então, a importância de nós estarmos em tratamento, independente do lugar onde nós estivermos. Os familiares, a importância de nós entrarmos em tratamento, independente se o acolhido quer ou não experimentar uma proposta de mudança de vida. Eu preciso aprender a vivenciar esse processo na minha vida, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos enfrentando, independente do que nós estamos vivendo. Muita gente se confunde nisso, né? Eu já conversei até com o Dani, muitas vezes a gente já conversou sobre isso. Muita gente entra em recuperação, sai do projeto, sai da instituição, e ele não dá continuidade ao processo de tratamento. A gente não ouviu que a dependência química é uma doença incurável, ela não é para o resto da vida.
eu vou ter que dar manutenção pro resto da minha vida, para sempre. Eu preciso estar envolvido num tripé de recuperação, que na nossa instituição a gente fala sobre o tripé que é disciplina, trabalho e espiritualidade. Disciplina são esses grupos de mútua ajuda, as reuniões de sentimento, as terapias com psicólogo, as medicações que quando existe o caso de medicação, a medicação é extremamente importante, ajuda muito dentro do processo. O trabalho, por mais simples que seja, porém honesto, e a espiritualidade, que é uma vida de relacionamento com Deus, quando cada um entende o seu poder superior da forma que quiser. Nós não estamos aqui para mexer com a fé de ninguém, nem ofender a fé de ninguém, mas a gente quer trazer um tratamento em base de igualdade, um entendimento do que é a espiritualidade no tratamento. A espiritualidade no tratamento é uma vida de relacionamento com Deus, não depende de uma religião. O relacionamento com Deus é lá, quando fala na Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala, entre no seu quarto em secreto, ora para o seu pai em secreto, que o seu pai que te ouve em secreto, te recompensará em secreto. É um relacionamento pessoal com Cristo. E é isso que nós temos falado, e é isso que nós temos trabalhado, esse tripé de recuperação. Esse tripé, ele precisa estar funcional quando nós sairmos do tratamento, quando a gente estiver vivendo um pós-tratamento, uma pós-recuperação aqui fora. Amém, pessoal? Eu queria fazer agora um momento onde a gente vai fazer as apresentações, né? Mas eu gostaria de explicar como que funcionam as apresentações. A apresentação, você vai falar o seu nome, se quiser falar o seu tempo limpo, e só por hoje. Não é uma partilha, viu, pessoal? A apresentação, ela tem um objetivo da gente se conhecer, de conhecer um ao outro. Então, nós vamos falar sobre a gente vai falar o nosso nome e falar, quem quiser falar o seu tempo limpo e quiser falar sobre a dependência química e sobre a codependência, para a gente estar se conhecendo. Amém? Vamos começar pela Germana aqui. Já me apresentou. Boa noite, meu nome é Germana. Sou uma codependente em recuperação, só por hoje funciona. Boa noite, sou Diego, dependente e só por hoje funciona. Boa noite, meu nome é Bárbara e eu sou irmã do Diego. Boa noite, meu nome é Wallace, estou meio limpo, só por hoje funciona. Legal. Boa noite, meu nome é Cláudio. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos da MCT e agradecer ao Elcio e a Germana pela minha recuperação boa que eu estou tendo lá. Boa noite para todos. Boa noite, meu nome é Fernando, estou indo para 7 meses limpo e só por hoje para sempre funciona. Boa noite, meu nome é Elias, só por hoje funciona. Boa noite, em primeiro lugar quero agradecer a Jesus Cristo, que é o meu autor e consumador da minha fé, e toda a liderança da MCT. Já estou há 9 meses limpo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Parabéns, Edmar. Sou o Edgar, boa noite a todos. Oi, Edgar. Boa noite, meu nome é Lucas, 4 meses, 10 dias limpo. Graças a Deus eu agradeço o irmão Elcio e a Germana pela oportunidade. Tamo junto. Boa noite, meu nome é Daniel. Oi, Daniel. Sou um ex-dependente e estou livre, e graças a Deus. Legal. Boa noite. Primeiro pedir desculpa, né? Estou rouca. Ontem o culto foi uma benção, né? Amém, verdade. E a minha rouquidão tem motivo. Agradecer o Senhor, né?
E eu sou mãe do Pedro Henrique. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer, Pedro. Só por hoje. Força, Pedro. Pedrão. Boa noite, meu nome é Maria Martins, eu sou tia do Pedro. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, meu nome é Cristiano, sou mais um adicto em recuperação, só por hoje. Legal, Cristiano. Eu posso também? Boa noite, vossa missês. Meu nome é Adilson. Segunda vez, eu estou trazendo minha família para cá também, tá? Que todo mundo vai ficar com vocês aqui. E glória a Deus, que gostoso esse lugar aqui, abençoado de Deus. Aqui está o Senhor. E obrigado, Senhor. Boa noite, meu nome é Fabiola. Oi, eu Fabiola. sou codependente, olá. Sou esposa do Gibraltar. Eu sou Gibraltar, sou esposo da Fabiola e sou amigo do Adilson. Amém? Tamo junto, Adilson. Legal. Boa noite, meu nome é Rodrigo, só por hoje que funciona. Legal. Boa noite, meu nome é Michele, esposa do Rodrigo. Legal, Michele. Boa noite, meu nome é Camila, sou uma codependente em recuperação. Legal, Camila. Boa noite a todos. Flávio, mais um adicto em recuperação, limpo só por hoje. Legal. Eu tenho 3 anos e 2 meses limpo, porém são 1 ano e 4 meses internado e 1 ano e 10 meses no projeto da vida em sociedade. Então, hoje eu faço parte de uma equipe maravilhosa, de um centro terapêutico que cuida de pessoas que estão com necessidades. Eu sou igual a eles, venho transformando minha vida dia a dia, vivencio uma experiência que eu nunca tive e estou sentindo como é a melhor parte da minha vida. Isso se chama sobriedade. Eu não vivo sofrimento. Eu passo por dificuldades igual todo mundo, eu passo por lutas igual todo mundo e estou continuando na minha caminhada limpo, sóbrio, feliz, dando o meu melhor, fazendo meus acertos, tendo meus erros, refazendo tudo aquilo que eu não podia, hoje eu faço com gratidão a Deus, com projetos especiais, porque eu nunca vivi numa condição que eu poderia ter liberdade para ir aonde que eu quisesse. Antes eu vivia como um refém, como um escravo, como um preso de substâncias, de situações, de pensamentos. Então, tudo isso mudou na minha vida. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a programação, eu agradeço a todos que fazem parte da minha vida, porque eu não consigo sozinho. Então, essa é a parte da minha história. Agradeço a todos. Bacana. Obrigado, companheiro. Eu gostaria de pedir a Germana que partilhasse um pouco para a gente sobre a sua história. É muito grande, mas eu vou tentar resumir, né? Como eu falei, eu sou uma codependente, né? Através da doença do Elcio, eu desencadeei a doença da dependência, da codependência, né? Não sou dependente químico. Ser codependente, para quem é codependente sabe do que eu estou falando, não é fácil, né? Dormir e acordar com uma insegurança de que a gente não sabe que amanhã vai estar tudo bem, é muito difícil, né? Carregar uma incerteza é muito ruim, porque o dependente químico, ele na ativa, ele não nos dá segurança, né? E
e às vezes nos fazem sentir como um lixo mesmo, sabe? Essa é a realidade. Porque na minha mente, às vezes, eu me senti pior do que o cocô de um cachorro, vamos dizer assim. Porque eu não entendia como que uma substância que cabe na palma da nossa mão, o cara consegue nos trocar por ela, sabe? Uma família consegue trocar uma família, consegue trocar filho, consegue trocar irmão, consegue trocar um emprego, sendo que eu acho e tenho plena certeza que uma família vale muito mais, sabe? Lutar pelos filhos, lutar pelo casamento, lutar por algo que vai trazer grandes benefícios, eu acho muito bacana, mas às vezes nós nos deparamos com uma outra realidade, né? Que é ser trocada por uma substância, que seja ela lá qual for, né? A substância da preferência deles. E aí, com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, a gente vai se tornando cada vez mais doente. E se a gente não estabilizar essa doença, a gente se torna pior do que o dependente, né? Porque a droga do dependente é o crack, é a cocaína, é a maconha, mas a droga do codependente é o dependente. Então, assim, se a gente não tratar isso em nós, a gente vive uma vida literalmente desgovernada também, porque uma das características do codependente é querer controlar, né? E por muitas vezes eu me deparei querendo ser mãe do Elcio, querendo ser a controladora, querendo ser a protetora e por muitas vezes querendo ser até Deus, né? Ah, não vai não, porque lá vai ser ruim para você, não faz isso não, porque isso vai trazer coisas piores, sendo que na realidade hoje eu aprendi que o uso do dependente não tem a ver comigo. Se o Elcio escolher usar a substância da sua preferência, não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Eu não uso droga, né? Se ele quer acabar, se acabar no uso, ele vai acabar com ele, não é comigo. Ou seja, eu não posso me acabar junto com o dependente. Então, hoje, eu acredito que eu sou codependente, sim, mas eu acredito que essa doença em mim ela está estabilizada. Legal. Porque hoje, se a escolha do Elcio for usar droga, não é um problema mais meu. Eu tenho outras prioridades, né? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, independente se ele estiver bem ou não, eu tenho que estar bem, eu tenho que cuidar de mim, porque nada muda se eu não mudar, né, Fá? Se eu não mudar, nada vai mudar. E a gente, como codependente, a gente sofre não só com a insegurança que o dependente químico nos traz, a gente sofre com o que a gente ouve falar por aí. Ah, você é muito boba. Ah, como que você sujeita a isso? Ah, como que você espera chegar a esse estágio? Ah, mete o pé, vai viver outra vida, né? Tem pessoas que não é dependente químico, o mundo está aí. Mas, às vezes, a gente também não entende, né? Que é uma doença progressiva, crônica e de fins fatais, e que é difícil também ver alguém, né, uma pessoa que a gente tanto ama, se acabar no mundo das drogas. E aí vem um sentimento grande de impotência, porque às vezes a gente não consegue resolver o problema, a gente não consegue impedir aquilo. E aí é onde eu volto ao início da minha fala. A gente se sente realmente um lixo, porque a gente é trocada por algo que vai matar, algo que vai trazer coisas muito, muito difíceis e terríveis.
Então, assim, hoje, graças a Deus, eu, com um pouco da minha boa vontade, né, eu me encontrei em uma terapia, né, que tem me ajudado muito, que tem me ensinado e que tem me feito crescer, né, tem me feito olhar para mim mesmo, tem me feito ver que eu sou capaz, que eu consigo e que se a escolha de um dependente, seja ele quem for de escolher a droga, não tem a ver comigo, né? Então, assim, a minha trajetória de vida com um dependente químico não é fácil, mas tem jeito, né? Quando eles querem, quando eles fazem uma escolha certa e quando eles têm boa vontade de se manter limpo, tem jeito, sabe? Tem jeito porque o mundão está aí, os problemas estão aí, as frustrações estão aí, e uma das inabilidades do dependente químico é lidar com ele mesmo, é lidar com as frustrações, é lidar com os nãos, é lidar com os problemas, e isso não tem a ver com nós, codependentes, né? Isso tem a ver com eles. E é isso. Se eu for contar minha história aqui todinha, eu vou montar um livro, porque é muita coisa, mas eu acredito sim que tem tanto como tem jeito para o dependente químico, tem jeito para nós também, codependente. A gente consegue aprender a falar não, a não ser tão facilitadora, a não ser tão permissiva. Como a psicóloga falou na semana passada, né? Às vezes a gente fica achando que é só o nosso sim que vai resolver a vida deles, que é só o nosso sim que vai ajudar, mas muitas das vezes é o nosso não que vai fazer com que eles rompam, né? E vivam uma vida em sobriedade. Boa noite. Bacana, Germana. Legal. É isso aí, gente. Eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui nessa noite, de eu poder ouvir essas palavras da minha esposa, né? A gente tem uma longa jornada de recuperação. Estamos juntos há 12 anos, né? E eu posso dizer hoje que eu encontrei essa sobriedade, sabe? Só por hoje. Não é fácil ficar limpo. Não é fácil abrir mão dos nossos sentimentos. Falando de mim, né, na primeira pessoa, não é fácil eu renunciar os meus barulhos. Não é fácil eu admitir as minhas dificuldades. Mas quando eu estou dentro de um processo de 24 em 24 horas, quando eu estou aqui numa roda de conversa como essa, envolvido, inserido num processo de recuperação, eu posso ter esperança em uma vida muito feliz, sem o uso de álcool e droga. Só por hoje eu tenho um real desejo de continuar em recuperação, de continuar vivendo essa proposta de recuperação, porque é maravilhoso estar limpo, sabe? É maravilhoso estar em sobriedade, é maravilhoso eu estar ali na minha casa, sabe? E saber que amanhã não vai estourar nenhum BO para mim, sabe, cara? É maravilhoso eu estar ali e às vezes a gente pedir uma pizza e viver algo muito simples, mas que tem um sentimento tão maravilhoso naquilo, sabe? É algo inexplicável, sabe? Encontrar essa sobriedade, sabe? Na medida que a gente vai entendendo o processo de admitir os nossos erros, de admitir que temos dificuldades sim
mas quando nós sabemos que tem pessoas que estão acreditando na nossa recuperação, cara, é algo sensacional, sabe? É algo incrível, é algo maravilhoso. E é isso que eu quero passar para vocês aqui nesse grupo. O intuito desse grupo é a gente fazer troca de experiências mesmo, e de saber que é possível ficar sem o álcool e as outras drogas. É possível. É possível a gente viver uma harmonia na nossa recuperação. É possível a gente dar as mãos num tratamento de igualdade, em base de igualdade. É possível a gente entender que nós precisamos todos os dias estar vivendo e respirando um processo de recuperação. E é isso que nós vamos viver, e é isso que nós vamos experimentar, e é isso que nós vamos colher. Hoje nós estamos plantando um tratamento em base de honestidade, mente aberta, honestidade e boa vontade. Amanhã nós vamos colher os frutos de uma alegria maravilhosa de estar sem usar droga. Eu queria convidar o Gibraltar que falasse um pouco da sua história para a gente, a sua trajetória na dependência química, e leva para ele para a gente. E eu queria que você tem 5 minutos aí, companheiro, para transmitir para a gente uma mensagem aí. Tamo junto. Fui pego de surpresa, mas o soldado ele nunca é pego de surpresa, né? Eu sou Giba, me chamo Gibraltar, tenho 41 anos, sou casado há 20 anos e faz 23 anos que eu estou nessa luta. De altos e baixos, de uma guerra sangrenta, machucando muita gente, ferindo muita gente, matando muita gente, matando sonhos, matando esperanças, matando expectativas de filhos, de esposa, de pais, de mãe, de sogra, de sogro, de todo mundo que me circula, né? Eu estou com uma expectativa muito grande dessa vez. Eu preciso ter essa esperança renovada a cada dia, porque senão eu estaria aqui passeando, estaria aqui nem sei o que fazendo se eu não renovar essa esperança e não me motivar todo dia, buscando ajuda no que é me sugerido na casa, do que é me sugerido através do meu poder superior, que é Deus, Jesus, Espírito Santo, é onde eu me encontro, onde eu me conheço, onde eu tenho buscado a me conhecer. E isso eu tenho feito há 23 anos. Aí eu me pergunto, por que até hoje eu tô nessa guerra, por que até hoje eu estou nessa luta? É por isso que eu estou aqui, para descobrir. Eu preciso sair daquele lugar, eu preciso sair da AMCT, convicto que eu não vou mais voltar, convicto que eu vou voltar para ajudar, para dar um testemunho, para estar vindo aqui no grupo, porque eu já saí, já voltei, não é a primeira vez que eu passo por esse processo, eu estou muito exausto, eu estou muito cansado, minha esposa nem se fala, minha família nem se fala, minha credibilidade toda rompida. Então, eu tenho buscado fazer o sugerido, através do que a casa propõe, dos 12 passos, do procure, do evite, e eu tenho estado muito bem. Eu sei que o que eu destruí, eu sei que o meu passado, se eu for tentar consertá-lo, eu acho que eu vou viver 2, 3 vidas e não vou conseguir. Não tenho condição nenhuma de consertar o que eu fiz. Eu preciso ter uma mente aberta de entender o que eu estou vivendo hoje e programar um futuro totalmente diferente do que eu vivi no passado.
Eu já cheguei no pico da serra, agora é só descer, já estou com 41 anos, mas nessa descida eu posso descer no terreno aplainado, num terreno sem buracos, para mim não cair, num terreno onde vai ter árvores para mim descansar na sombra, onde vai ter água para mim beber. Eu preciso crer num futuro. Eu preciso programar um futuro diferente. Ah, mas por que dessa vez vai dar certo? Porque eu estou convicto disso e eu preciso alimentar isso dentro de mim. Eu preciso fazer isso ferver dentro de mim. Eu preciso olhar para os meus filhos e ver que eles também sofrem com isso, sofrem tanto quanto eu, sofrem tanto quanto a minha esposa, tanto quanto meus pais. E após esses anos todos, eu estou convicto disso. Sim, eu estou convicto disso que eu quero. Eu já estou cansado, eu estou exausto disso tudo. Eu estou vendo minha vida sendo rompida, e se eu não tomar uma decisão agora, eu posso me encontrar ali debaixo de um viaduto, que esse é o final de tudo. Porque a drogadição, o fim dela é fatal. E se eu continuar, eu sei que eu vou chegar lá, no papelão. E é onde eu não quero e não vou estar. Por isso que dessa vez eu falo com toda a convicção do meu coração, do meu ser, que dessa vez eu não estou falando isso porque minha esposa está aqui. Se ela não estivesse aqui, as minhas palavras seriam as mesmas. Não falo nada para agradar alguém. Eu sou bem autêntico, quem me conhece que sabe. Eu falo isso com uma convicção muito grande, sabe? Eu estou muito motivado, eu estou muito esperançoso. Eu tenho essa plena convicção e essa certeza que no primeiro passo fala para a gente admitir, né, que nós somos impotentes. Eu admiti que eu sou impotente, eu me rendi e entendi que é uma doença, que eu preciso sair da AMS, preciso me tratar, preciso ter um tratamento contínuo, preciso ter uma recuperação contínua, não sair e achar que tô 100%, não, é um tratamento contínuo. Eu posso acreditar que estou curado, mas preciso de um tratamento, preciso de uma manutenção. E procurar fazer tudo o que eu não fiz das outras vezes que eu estive um tempo limpo e não permaneci. Então é isso, eu vou ficar por aqui, eu agradeço por todos. Com o microfone na mão a gente fica um pouco nervoso, mas é isso, estamos juntos. Legal! Bacana demais. Rodrigo, você partilha pra gente um pouquinho, companheiro? Pode levar lá. Outro dia? Daniel, partilha pra gente um pouquinho, companheiro. O mais forte de todos aí. Olá, boa noite. Eu sou tímido demais para me poder falar. É uma benção. Eu sou um ex-dependente, onde, né, foi que nem ele falou ali, eu já decepcionei várias pessoas, né? Querendo ou não, é um negócio desse tamanhozinho, eu não tenho vergonha de falar, né? Eu era dependente químico de crack, eu usava crack, e já fui no lixo, abandonei família, virei mendigo, fiquei meses na rua, sabe? E passei por uma internação e não deu, e aí comecei a fazer pequenos furtos, aonde que eu fui preso e fiquei quase 2 anos preso, e lá eu encontrei Jesus, né? Eu já conhecia, mas lá eu me entreguei e firmei, né? Lá dentro, onde que eu estava, tinha demais da conta, sabe? E quando eu saí decidido a não usar mais, né? Onde que eu fiquei 5 anos, quase 5 anos sóbrio, e aí, infelizmente, eu dei vamos lá, na minha sobriedade, onde que eu saí, fiquei quase 5 anos sóbrio, minha vida fez assim, subiu, é tremendo, que a mesma força que a gente tinha para ir atrás, a gente tem a força para poder, né, correr atrás das coisas, e você estando com Deus, né, coloca tudo. E é uma outra coisa que eu aprendi também, que às vezes a gente sai, por a gente já ter errado demais da conta,
A gente quer que as pessoas acreditem tudo na hora, você quer ter o crédito na hora, não é assim que as coisas funcionam. E eu peguei e falei, até por eu ter passado experiência, eu falei assim, vou deixar o tempo, e com o tempo tudo volta. Tudo volta, credibilidade, tudo, né? Porque às vezes a gente está aqui e fala, poxa, a gente sai magoado, fala uma coisa com a pessoa um não, mas com o tempo, é o seu testemunho de vida, né? O seu testemunho de vida que você vai dar, e as coisas vão voltando, e né, nesse tempo, nesses 5 anos, foi bênção na minha vida, até hoje. Só que aí, através de como é que eu vou falar, né? Um sentimento, né? Um gatilho que eu tinha, eu deixei deslizar, né? Eu deslizei, voltei quase na lama de novo, e aí eu estava tentando na luta, e eu sabia que a Deus, eu comecei a buscar a Deus de novo, né? Buscar o homem. A gente, às vezes, né, a gente tem ou esposa, ou pai, ou mãe, ou o que for, mas às vezes a gente tem que se entregar para Deus, porque, eu não vou falar assim, às vezes o homem decepciona a gente, às vezes, né, então se você tiver, vou firmar em Deus, né, eu não estou falando em questão de religião, é firmar em Deus mesmo, que Deus vai suprir todas as coisas, sabe? Eu peguei e falei, poxa, eu tenho que sair do meio onde que eu estou, fui sair, e voltei para uma clínica, fui dormir, acordei, e falei, velho, não aceito mais para a minha vida. E saí, e já estou aí um bom tempo sóbrio, sabe, lutando, as coisas voltaram tudo de novo e mais ainda, sabe? É luta todos os dias, mas não tem nada mais gostoso que você ver você vencendo, ele falou em questão de, às vezes, a gente pedir uma pizza, sair para poder comer, família, sabe? Filha, você vê que você pode cuidar, que você é capaz, que, meu Deus, eu sou tímido demais. Eu só tenho que agradecer, gente, e firmar em Deus, não tem outro meio, não tem outro caminho, é Jesus, é Ele que fortalece, né? Mesmo você estando, vai vir lutas, porque o diabo, Deus nos dá o livre-arbítrio, mesmo você estando, ele nos dá, né? A gente que toma decisão, é você falar um não mesmo, o prato vai vir, o diabo sabe o que é, qual que é a sua fraqueza, né? Então ele vai colocar de bandeja, você veio e fala, opa, não, o estômago contorcer, fala, não, é o que eu estou vivendo hoje, eu não vou voltar, não existe só um pouco, você volta lá no zero de novo, né? Lá no negativo. Então, todo momento, negar mesmo, e à medida que os anos vão passando, as coisas não é que vai ficando mais fácil, aquilo vai saindo, você vai deixando, a mente vai esquecendo, e isso aí. Hoje eu só tenho que agradecer a todos, né? A todos que me apoiaram, que me ajudaram, né, porque isso também é muito importante, nem estar a família aí, mesmo que às vezes é acreditar mesmo, e o principal de tudo é a gente, é ser forte, negar a si mesmo e vencer, é isso aí. Top demais, bacana. A palavra está franca, alguém gostaria de compartilhar para a gente, hein? Vou dizer o seguinte, o que eu já passei nessa vida, ninguém nunca passou, talvez. Eu nasci em Petrolina, minha mãe foi lá, buscou eu, e que a mãe é Diamantina, do norte de Minas. Eu já sofri demais, tá? Eu já carreguei caixote de jabuticaba na cabeça com 3 anos de idade. Coisa que ninguém aguentava, eu carregava. E eu fico observando até hoje. Essas criançadas de hoje que não aguentam nada. Mas, graças a Deus, estou vivo até hoje, estou abençoado. E vou dizer, é muita coisa nessa vida que a gente passa, sabe? E que Deus abençoa. É só Ele que abençoa. Ele que é o principal, Ele que é o verdadeiro, Ele que nos fortalece. E tudo abençoado. E eu que eu sofri, entendeu? Estou vivo até hoje, mas nunca fiz nada errado com ninguém. Estou vivendo. Eu tenho 14 filhos, 8 mulheres e 6 homens. E tudo abençoado. Esse convite aí, ó, não levou ninguém meu, não.
está tudo vivo, meus filhos, e tudo abençoado. E eu estou aqui também para preservar e observar as coisas que nós estamos vivendo. É porque eu moro aqui embaixo, aqui na rua Tenerife, 250, e se vocês quiserem em casa, é bem recebido. É um barraquinho humilde, mas lá tem Deus, tá? Ele está comigo e me abençoando, porque eu nunca adoeci, nunca tive problema. Até minha filha falou para mim: pai, o senhor com 60 anos, vai fazer 60 anos, agora eu vou fazer 60 anos. O senhor nunca teve problema de saúde? Mas, graças a Deus, não, porque Ele está comigo, Ele é o poderoso, Ele é o que me caminha e me abençoa, e Ele está comigo. Graças a Deus, nunca tive problema de doença nenhuma, e nem meus filhos também não. E tudo, glória a Deus. Isso que é maravilhoso, gente, a gente viver no poder do Senhor, porque Ele é que nos prevalece, que nos dá poder e nos dá fortaleza. E Ele está aqui dentro, aqui, ó. Não precisa outro livro, não, tá? Não precisa outro livro, não, para você ler, não. Está tudo aqui dentro, aqui, ó. Aqui que está o poder, aqui que está o verdadeiro mistério do Senhor. Isso não pode cair, isso não cai, e nada enfraquece. Nós somos verdadeira fortaleza, porque nós estamos na sagrada família do Senhor, e abençoados estamos. Foi dito aí, foi dito uma coisa que eu gostei, porque aonde se reúne tem gasto. Nós estamos aqui, ó. Hoje eu estou desprevenido, mas nós temos que ajudar a casa do Senhor para nós manter a nossa bênção e sempre estar junto com todos, porque tem gente que não contribui. Nós temos que contribuir, tá? Nós temos que abençoar e ajudar a casa do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado. Edgar, partilha pra gente, companheiro. Boa noite a todos. Sou Edgar. Eu identifico com a partilha de todo mundo aí, né, velho? Só muda o personagem, né? A história é a mesma. Então eu vou falar de coisa boa, vou falar do que eu estou vivendo. Estou passando um momento muito bacana da minha recuperação. É um momento onde que eu sou uma pessoa que sempre ajudou a casa, né? E hoje eu estou um pouco afastado das funções e estou achando bacana, porque estou passando por um momento que eu estou mais próximo dos meus companheiros lá na casa, né? Um momento que eu estou mais conversando com eles, brincando mais, né? Estou tendo um tempo para cuidar deles, cortando o cabelinho deles, né? Estou dando uma de personal trailer lá na casa, na academia, e eu estou muito feliz de poder estar ajudando os meus companheiros da forma que eu estou podendo, né? E quero dizer algo que estava no culto aqui ontem e que maravilha, né, cara? É um tempo muito novo mesmo na minha vida, e eu criei na casa também, na MCT, está acontecendo muitas coisas novas lá. Eu estou muito feliz com isso. E hoje eu me peguei lembrando de alguns companheiros que passou na casa, que há uns 2 meses, 3 meses atrás, a gente estava passando por uns momentos muito difíceis lá, né, Elcio? Germana, sem carro, a despensa quase vazia, não faltou alimento, mas estava secando. E eu lembro que eu, o Lucas, o Leonardo, o Rodrigo, mais alguns companheiros, nós subíamos para o monte e nós levantamos alguns clamores. Nós juntamos lá e todo dia a gente estava juntando uma turma e vamos orar, nós orando para nós, orando para casa.
Nós oramos muito pedindo um carro para casa, para levantar mantenedores e graças a Deus, cara, eu estava pensando hoje que Deus ele tem honrado a casa, né, velho? Né? Deus ele é poderoso, eu creio que Deus ele ouviu nossas orações, né? De não só nossa, né? De todos, mas a gente estava ali num propósito de oração para aquela casa, para o Elcio, para a Germana, né? E hoje nós podemos ver aí que hoje a casa tem um carro aí para levar nós, trazer nós para a igreja. Hoje nós temos aqui o apoio do apóstolo aqui dessa igreja, a dispensa está cheia, né? Esse final de semana chegou um cara lá com um pacote, um saco de abóbora, um saco de batata, uma caixa de cenoura. E hoje eu estava pensando, falei, rapaz, Deus ele é bom, velho, ele honra, né, velho? Então, cara, um momento bom demais, velho. E ontem estava conversando com um companheiro lá na casa. Depois que nós chegamos da igreja, e eu estava falando com ele assim, pô, cara, eu vejo as famílias na igreja e eu me emociono quando eu vejo isso, porque era o momento mais top, cara, da minha vida lá fora. Era o momento que eu tenho mais saudade, vamos dizer assim, que era o momento que eu ia para a igreja, cara, sabe? Eu sempre entrava primeiro para tomar banho, e aí depois eu saía, minha esposa dava banho nas minhas filhas, e ela saía e eu arrumava minhas filhas para ir para a igreja. Eu era o que mais fazia isso, enquanto a minha esposa tomava banho, e nós ia para a igreja. Era o momento mais da hora. E eu vejo as famílias, estava vendo muitas famílias aqui ontem, eu me emocionei bastante ontem com isso, sabe? Muita saudade da minha esposa, saudade das minhas filhas, né? Mas hoje eu faço a recuperação. Hoje eu não faço, eu cheguei na clínica e eu estava fazendo uma recuperação para mim, sabe? Mas hoje eu já estou fazendo uma recuperação também por conta da minha família, né? Estou pensando muito nisso. Estou disposto a romper essa caminhada, né? E por que eu estou falando isso aqui de família? Porque família é muito importante, cara. Eu estou vendo aqui algumas famílias aqui, alguns parentes, irmão, esposa, tia, né, cara? E, poxa, cara, a gente tem que dar valor, né, velho? Para quem tem a família do lado, né, velho? Que isso ajuda muito. Né? Eu, depois de 1 ano e 9 meses, praticamente, sem ver minha esposa, minhas filhas pessoalmente, eu tive essa honra aí de estar perto dela no Dia dos Pais, né, cara? Deus me abençoou com a visita delas lá e me deu um fôlego maior, me deu um para mim continuar na minha recuperação. Estou muito feliz, cara. Nossa, foi um choque, assim. Me deu um novo ânimo, sabe? Uma vontade nova, uma vontade a mais para me continuar esse tratamento. Me deu uma força mesmo, sabe? Então, cara, vocês que têm a família do lado, cara, que tem, sabe? Não são todos acolhidos que têm esse privilégio, sabe? Não são todos que têm esse privilégio do fim de semana receber uma visita de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de uns filhos, sabe? Então, eu estava aqui pensando, poxa, eu acho que eu sou mais guerreiro ainda, né? E eu acho que quem não tem uma visita e está ali se tratando e se dedicando, eu acho que é muito mais guerreiro. Porque eu vou falar de mim, às vezes dói, cara. A gente sente, às vezes eu vejo uma família lá, a minha família não está lá. Às vezes eu vejo uns filhos, às vezes chega filho de alguns companheiros lá, eu brinco com eles, nado, né? Para me matar um pouco da minha saudade, da minha família. E é isso, cara, vamos dar valor, cara, à família, quem está do lado ali apoiando. Né? A minha mãe não vai me visitar, minha mãe mora lá perto da clínica, mas eu tenho um irmão que ele é adicto também, né? Problemático, demais da conta, e ele já pôs fogo na casa da minha mãe, né? E apesar de que ela já foi lá umas 3 vezes, mas ela vai, leva uma doação, me vê e vai embora, né? Minha esposa mora longe daqui, né? Mais ou menos 130, 150 quilômetros, é em outra cidade. Então, eu não tenho esse privilégio de eles estão perto de mim. Mas não é isso que vai me fazer eu desanimar,
desistir da minha recuperação, né, cara? Pelo contrário, eu estou buscando força para um dia, quando eu sair dali, ter minha família do meu lado, né, cara? E é isso. E outra coisa, tem tempo ainda? Nossa, obrigado, Germana, pela sua partilha, porque a gente vê esse outro lado, eu falando de mim, eu vejo esse outro lado de esposa, né? Falando assim, eu aprendo muito e dá para me imaginar o tanto que eu fiz minha esposa sofrer, né, cara? O tanto que eu fiz ela sofrer também. Então, a gente ouvir esse outro lado, a gente aprende muito. Nós teve 2 mulheres lá no NA semana passada, que foi muito da hora, e eu fiquei muito emocionado ouvindo elas falando, porque eu vejo vocês falando assim, eu fico imaginando a minha esposa também falando essas coisas, sabe? E que bom ter essa oportunidade de ouvir as esposas falando, né? Porque eu estou aprendendo demais com isso. E hoje, mais um aprendizado aí, ouvindo você falando, meus companheiros. E eu não tenho a minha família perto, mas eu tenho esses camaradas aqui, esses que são meus irmãos. Eu amo demais esses meninos aqui, cara, e cada dia que passa eu estou aprendendo a amar esses meninos, e eu faço dias meus irmãos ali dentro, ali, velho. Esses meninos aqui, eu aprendi muito, tenho aprendido muito com eles, gosto de brincar com eles. Cristiano chegou lá ontem, hoje, fui lá, brinquei com ele já dei um abraço nele. E é isso, cara. Eu não tenho minha família perto, mas eu tenho os meus companheiros aqui, meus amigos, né? Nós estamos juntos na mesma luta aí. E é isso, cara. Eu faço de vocês os meus irmãos, né? Os filhos dos companheiros, quando chega lá, eu gosto de brincar também, gosto de matar um pouco da minha saudade. E é isso, meu filho, eles é isso aí, cara. Vocês que têm uma família que acompanha o tratamento, dá valor e busca força nisso aí, sabe? Que é muito importante isso, a família estar perto. E obrigado por ouvir as codependentes aí, que eu estou aprendendo demais com isso. E é isso, cara, muito feliz por esse momento que eu estou vivendo, que a casa está vivendo. E é isso aí, cara. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais de que nós pensamos, de que nós imaginamos. Amém. Boa noite a todos. Obrigado. Legal, Edgar. Lucas. Camila. Glória a Deus. Meu nome é Camila. Oi, Camila. Eu sou uma codependente há 13 anos. E hoje eu quero trazer 2 versões para vocês, que é a versão de ser família e a versão do dependente. Há 13 anos eu sou codependente. Hoje, aqui sentada numa roda de terapia, eu posso dizer que todos nós, nesse exato minuto, somos privilegiados. Porque talvez, se a gente tivesse tido um tratamento lá atrás, de forma tão de perto, a gente conseguiria enxergar as coisas de uma outra forma. Porque hoje eu vejo que não é só a internação. Então, para quem conhece a minha história, o Daniel está ali, e eu sou grata à sua vida, grata à sua história. E hoje, se nós estamos reunidos aqui, a gente está reunido aqui por um único motivo, que é a droga. Se a gente for relatar o nosso testemunho, eu acho que todos os testemunhos aqui vão se esbarrar. E eu tenho plena certeza que não tem um testemunho que dói mais e que dói menos, porque todos foram doloridos e destruídos por conta da droga. Mas eu tenho uma boa notícia, que da mesma forma que a droga destruiu parcialmente a vida de todo mundo, nós estamos reunidos hoje aqui para a gente se tratar e para a gente se cuidar. E qual que é a vantagem de ter um tratamento? Hoje, a gente pode entender o seguinte, vou falar como dependente química. Hoje, o dependente químico, talvez ele, por um longo período da vida dele, a gente sabe que vocês precisam de ajuda e precisam de tratamento. E, às vezes, a gente perde muito, né, Giba?
A gente perde tanta coisa na vida da gente pelo fato de nós não termos a instrução certa. E eu hoje, Camila, eu entendo que eu errei muito e eu perdi por não ter tido as instruções certas. Porque às vezes a gente acha que é bater de frente, às vezes a gente acha que é emburrar, às vezes a gente acha que é ir embora, porque nós ficamos cansadas também. Cansadas de palavras, cansadas de atitudes, nós cansamos e ficamos feridas também. Mas quando a gente tem o remédio certo, a gente reage da maneira certa. Então, eu como família, para as famílias que estão aqui hoje, para as que não estão, eu quero dizer, nos perdoem, porque como família nós erramos. Mas eu quero dizer como esposa, como irmãs, como tias, eu quero dizer para vocês o seguinte, de maneira nenhuma, estou falando como mulher, de maneira nenhuma, a atitude errada que a família de vocês toma, estou falando de coração, nenhuma delas é para prejudicar vocês. É por falta de instrução nossa. Então, quando as esposas vão embora, quando as irmãs desistem, quando os filhos deixam de lado, eu estou falando como codependente há 13 anos. Se alguma vez vocês pensaram que essas pessoas estariam fazendo algo para prejudicar vocês, eu estou falando como família. Nós não fizemos para prejudicar, nós fizemos por falta de instrução. Então, quando você não sabe o que fazer, você faz da maneira errada. E isso prejudica vocês. Por muito pouco, a gente coloca vocês à beira de um precipício e vocês vão para a droga. Verdade ou não é? Sim. Mas escutem uma coisa que eu vou falar como família, como codependente. Em nenhuma das vezes que aconteceu isso na minha família, eu queria que meu marido estivesse caindo na droga. Ou eu fazia porque eu estava no extremo, ou eu fazia porque eu estava insegura, ou eu fazia porque eu estava cansada, ou eu fazia porque eu estava mimada, infantilizada. Mas hora nenhuma, algum parente seu fez para que você voltasse para a droga. Camila, quando você enxergou isso? Depois que eu perdi tudo. Depois que eu perdi tudo. Então, eu quero dizer para vocês que, independente da doença que vocês têm, mesmo se a família de cada um de vocês estiver errado, que vocês considerem o erro, mas que vocês nunca duvidem do amor. A sua irmã pode ter errado, brigado aquele dia, a Michele pode ter brigado e errado algum dia, a sua esposa pode ter errado, você pode ter errado como mãe, mas eu tenho plena certeza que se eu perguntar para cada uma de vocês, vocês erraram? Você errou, Germana? Mas eu tenho plena certeza que cada uma vai admitir o erro, mas vai falar que nunca deixou de amar. E eu acho que o primeiro passo, para mim, codependente, e para vocês, é reconhecer que errou. Quando a gente reconhece que erra, e quando a gente faz igual você disse, perdi, eu acho que é o primeiro passo para todo mundo. Hoje, eu me orgulho da minha história, eu me orgulho do meu testemunho, e eu acho que meu tratamento começou há 2 semanas. Às vezes, cada um de nós pode ter perdido tudo, mas eu quero dizer para vocês uma coisa assim, ó, para cada um de nós tem solução. Para cada um de vocês que hoje é usuário, vocês podem ter plena certeza que existe um novo horizonte e, assim, mergulhem no tratamento. Acreditem nas pessoas, sejam verdadeiros. E, para mim, codependente, eu falo para as meninas que estão aqui, para as famílias. Quando a gente reconhece e procura a maneira certa, a gente começa a agir certo. Então, hoje, eu preciso liberar uma palavra na vida de vocês. Não existem culpados. Ninguém é culpado porque usa droga, porque hoje a gente entende que é uma doença. Nenhum de vocês escolheu usar a droga para trocar. E nenhuma de nós, como familiares, a gente escolheu empurrar ninguém para o precipício. Ninguém. Então, hoje nós estamos em tratamento. Pode ser que alguma história aqui tenha chegado ao fim, mas a boa notícia é, Deus está conosco, nós estamos em tratamento. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Viu? Muito obrigada. Legal demais. Obrigado. Muito bacana. A Camila falou algo muito interessante a respeito de nós não sermos culpados,
E de fato não somos culpados. Nós somos responsáveis pela nossa recuperação. Somos responsáveis em encontrar essa nova maneira de viver. Somos responsáveis em assumir a nossa própria responsabilidade na nossa própria mudança. Amém? Meu querido Diego. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Hoje eu parei para pensar que realmente a gente é muito doente, né? Não é pouco, não é muito, né? E às vezes não é só da droga. Muitas vezes a gente fala que o dependente químico aí é porque é usuário de maconha, de crack, cocaína, álcool. Mas o nosso pior problema é o nosso defeito de caráter, que nos leva para a droga, sabe? E eu venho lutando aí com essa dependência química, com essa falta de caráter há 17 anos. Eu tinha uma família linda, uma esposa linda, eu tenho uma filha linda de 9 anos, sabe? E fiquei 6 anos limpo da minha primeira casa de recuperação, sabe? 6 anos sem fumar, né? Sem contar mentira e caráter mesmo. Mas o que me derrubou não foi a droga, foi a falta de caráter, foi a mentira, coisa que minha irmã odeia, sabe? E toda vez, e de um tempo para cá, eu venho ficando limpo, fica limpo, a gente comemorava, né? 6 meses limpo, ó, bacana, tanto dia limpo, ó, bacana, churrasco, pizzaria, churrasco não, mais pizzaria que nós ia, né? Nós, quase todo mês, nós ia comemorar um dia que eu venci na pizzaria, sabe? Eu e minha família. Mas, com o tempo, o caráter começou a aparecer, reviver um velho homem, sabe? Faltou caráter em mim, onde que eu comecei a mentir, sabe? E, às vezes, a mentira é pior do que você usar droga, sabe? Às vezes para prostituição, às vezes para dar um rolé, você nem usa droga, mas você mentiu, sabe? Às vezes eu vejo que, às vezes eu me sinto recaído, até mesmo dentro de uma clínica de recuperação sem usar droga, pela falta de caráter, pela mentira, sabe? Pela sinceridade, sabe? E hoje eu aprendi muito com a minha irmã, que a sinceridade e a verdade, ela vale muito mais, sabe? Quantas vezes que eu roubei da minha irmã, quantas vezes que eu menti para ela, sabe? E às vezes não estava nem com vontade de usar droga, mas começou a me tornar um vício de mentir, sabe? Que nem gosto de dirigir. Às vezes eu pegava o carro só para ter adrenalina, mas mentia para pegar o carro, falando que alguém estava precisando, sabe? Então, a gente que é dependente, sabe? Não só de químico, dependente químico, a gente tem que olhar muito isso, e os codependentes aí, observar muito os familiares também, né? Isso eu acho que é uma alta ajuda, né? Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar para minha irmã aqui, então, se não puder falar, sabe? Me observa mais, que eu já te pedi muito, né? Não deixa eu sair. Se eu falar que é dinheiro para comprar, colocar gasolina, vão colocar comigo, porque a gente que é dependente químico não tem caráter, sabe? Eu falo de mim porque não tinha, sabe? Estou aprendendo a ter,
até poucos dias atrás. Eu acho que talvez pode começar hoje, ou começou ontem, não sei. Mas a gente tem que ter, o principal é a mudança de caráter, para a gente poder parar de usar a droga. Porque se não tiver mudança de caráter, falar que está limpo é fácil, né? E então, tipo assim, eu acho que o principal aí é isso aí, ó, a sinceridade consigo mesmo, sabe? A humildade, uma coisa que minha irmã me falou aqui agora, eu acho que eu não tenho. Não sei se foi por causa da vida que eu vivi, a cadeia que eu paguei, do lixão que eu saí, que minha irmã me buscou, sabe? E hoje eu quero entrar num tratamento diferenciado, começando com minha mudança de caráter. Porque eu nunca caí porque me deu frissura. Eu sempre falei isso, né? Nunca tive frissura de usar a droga. Eu sempre quis usar a droga, sabe? E eu me sabotava e contava altas mentiras com minha irmã. Já esvaziei pneu do meu carro, falei, ó, pneu furou, faz um Pix. Entendeu? Então, tipo assim, isso se chama mudança de caráter, é coisa que a gente precisa ter, porque às vezes a gente pode estar recaído, até mesmo dentro da clínica, entendeu? Então, não sei se eu estou recaído, mas estou procurando ficar de pé, no principal, no meu caráter, amém? E desculpa aí se eu falei alguma coisa demais. Obrigado, Diego. Peraí, pode. É bacana demais, né? A gente vai ouvindo cada partilha, cada história, cada depoimento, e como a gente se identifica tanto com a história do outro, sabe? Quando você disse a respeito do nosso caráter, que é necessário acontecer uma mudança, uma transformação no nosso caráter, eu super concordo com o que você está dizendo, porque o uso de drogas e do alcoolismo, eles deterioraram o nosso caráter. Nós nos tornamos uma pessoa que nós não somos. E agora, na recuperação, nesse processo, precisa acontecer uma construção de uma nova maneira de viver. Não vai acontecer uma mudança na nossa vida num estralo, sabe? Como numa varinha de condão, mudou, tudo novo se fez. Não, tem que acontecer um esforço sobrenatural, pessoal de cada um de nós, para que nós possamos viver essa mudança no nosso caráter, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de enxergar as coisas que estão ao nosso redor. A gente tem uma característica de se vitimizar diante das situações, de colocar sempre o outro. Não, eu sou responsável e eu quero viver essa transformação e essa mudança, mas é uma construção. Isso não vai acontecer da noite para o dia. O fato de nós estarmos internados não significa que nós estamos em tratamento. O tratamento é quando nós começamos a enxergar em nós o que precisa ser mudado, não no outro, porque nós temos uma facilidade muito grande de falar do outro, de falar do fulano, da casa, do cara, da situação. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, e quando nós começamos a identificar
os nossos defeitos de caráter, nós começamos a ter uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de uma transformação. E isso se dá por uma construção. É uma construção, né? Eu posso pegar uma fala do Giba aqui, né? Há 23 anos, não é isso? Que está no processo. O que coisas que ele aprendeu lá e que ele ouviu lá no início, talvez hoje faz todo sentido. Eu posso falar isso por mim. Quando eu entrei em tratamento, em recuperação lá, eu era adolescente ainda, tinha 17 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro tratamento. Coisas que eu não conseguia entender naquela época, hoje eu consigo entender com mais clareza. Que eu preciso construir a minha recuperação. E que eu não dependo de nada exterior para que eu possa ficar limpo sem usar droga. Que eu possa encontrar a sobriedade. Não depende de nada. Não depende da instituição. Não depende do psicólogo. Não depende de um terapeuta. Não depende de um psiquiatra. Depende de um esforço total de mim. Depende de um empenho. Recuperação é um empenho, é um esforço. É um movimento repetido de coisas, de situações, de admissões, de reconhecimentos. Eu preciso reconhecer de fato o que eu preciso de mudar. Teve alguém que levantou o dedo? Elias? Pode pegar aqui, queridão. Queria falar que o senhor está muito bonito, viu? Obrigado. É uma historinha de reflexão. Pode sentar lá para você falar com a gente? Claro. Boa noite. Boa noite. Uma história de reflexão que eu ouvi outro dia no rádio é o seguinte: tinha um fazendeiro que trabalhou o dia todo no paiol lá, beleza, e perdeu o relógio. Aí, quando foi à tarde, tinha 5 garotinhas brincando lá perto. Ele passou e pediu cada uma que entrasse no paiol para ver se achava o relógio, que ele ia recompensar quem achasse, né? Aí entrou a primeira, não achou. Foi a segunda, também não achou. Foi a terceira, também não achou. A quarta foi e não achou. Aí a quinta garotinha foi, deu um tempinho lá e veio com o relógio. Aí ele perguntou assim: ué, as 4 entraram e não conseguiram achar, por que você conseguiu? Aí ela virou e falou assim: é porque eu sentei e fiquei em silêncio e escutei o tic-tac do relógio, aí eu fui lá e achei ele. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma reflexão, porque para você, às vezes, ouvir Jesus, basta ficar em silêncio. Isso mesmo. Você ouvirá. Obrigado, Elias. Passa para a Bárbara, por favor. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou a Bárbara, irmã do Diego, como eu já tinha falado. E eu não sei se eu posso falar que eu sou uma codependente em recuperação ainda. Vou falar um ponto diferente da Germana. A minha recuperação como codependente está começando agora com esse grupo aqui. Então, eu sou muito grata a ele. Legal. E eu comecei a ser codependente com o meu ex-namorado, em que eu namorei 5 anos e tive uma relação abusiva depois que ele começou a usar droga. E por 5 anos ele era um príncipe encantado. Quando ele começou a usar droga, ele se transformou. É o que o meu irmão falou de desvio de caráter. Parece outra pessoa. E eu perdi ele
Não tenho ele mais como namorado, nem como noivo. Não sei o que Deus reserva. Mas hoje estou aqui pela minha codependência com meu irmão, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que eu coloquei dentro da minha casa e com todos os erros cometidos por ele, eu não desisti dele. Bacana. E a gente se sente culpada mesmo, né? Por diversas vezes eu me senti culpada. Ele me ligar e pedir dinheiro e eu não dar, eu achava que ele ia fazer algo pior, então eu preferia dar. É o que ela falou sobre saber o que fazer. Diversas vezes eu não sabia o que fazer e eu agi errado. Talvez eu empurrei ele algumas vezes a usar droga. Não sei. Vou aprender aqui o que eu fiz de errado. Mas com certeza eu errei. Fui grossa, briguei. Quis escolher namorada. E nada disso dá certo. E é um processo. Acho que quem ainda se sente culpada por situações que já aconteceram, eu creio que vai passar. É um momento, precisamos desse grupo, precisamos de terapia, precisamos conversar, desabafar, colocar para fora o que a gente está sentindo, porque é muito difícil passar por tudo sozinho. Ser um codependente sozinho é complicado. E hoje eu sou uma codependente sozinha porque meu irmão está internado. E eu sinto a falta dele todos os dias, todos os momentos. Nosso café da manhã era para falar, era sempre assunto sobre Deus, sobre a Bíblia. E eu sinto falta disso hoje. Então, eu quero me recuperar e eu quero ver ele recuperado. E eu estou começando a entender que são assuntos diferentes. Independente da recuperação dele, tem que ter a minha recuperação também. Exatamente. E hoje, falando com ele, é um ajudando o outro. É mais difícil se eu não tiver ele bem. Então, eu preciso estar bem para ajudar ele, ele precisa estar bem para me ajudar. Então, é um segurando a mão do outro. A gente não solta nunca, não solta, porque é mais difícil para a gente, codependente sozinho, mas para eles estarem sozinhos também é muito complicado. Então, é isso. Muito obrigada. Rapidão aqui, só para falar. Luiz Henrique, o Luizinho lá. Não, o Luiz agora. Não, o Luiz. Você já falou. Agora aí. Boa noite. Boa noite, Luiz Henrique. Boa Fala noite. um pouco da sua história para nós, meu amigo. Meu nome é Luiz Henrique, mais um adicto em recuperação. Graças ao poder superior e um pouquinho da minha boa vontade, estou limpo só por hoje. Aprendi a falar. Hoje eu vou partilhar o silêncio. Hoje eu vou procurar o relógio que o Elias contou e escutar a voz de Deus. Legal. E, para finalizar, eu queria repetir a frase que eu sempre falo. O vento que traz sofrimento que sobe por outro lugar, o vento que traz amor, não vejo a hora de você chegar. Bacana. Obrigado, meu irmão. Julinha, você fala pra gente um pouquinho, pra gente encerrar? A última partilha da Júlia. Boa noite, meu nome é Júlia. Boa noite. Um ser humano em recuperação, uma ser humana, esposa do Luiz. Estou aprendendo aí, né, sobre codependência também. Comecei a estudar sobre isso em 2018, né, quando eu comecei a ter problemas com a adicção do Luiz. Bom, vamos falar rapidinho aqui, né?
quando o Luiz experimentou drogas, né, eu também experimentei drogas, a gente começou a beber junto e usar drogas junto, mas quando eu resolvi parar, porque eu engravidei, né, quanto mais ele tentava parar, mais ele se afundava, né? Então eu comecei a buscar ajuda e eu descobri que a codependência ela não é só em relação ao adicto. A codependência ela é de nós, né? É uma maneira de relacionar, né? Igual você estava falando, eu peguei no finalzinho. A gente é codependente porque às vezes a gente não sabe falar não, sem se sentir culpado, né? A gente é codependente porque a gente quer ajudar todo mundo. A gente se sente amado quando a gente dá tudo que a gente tem, né? Então, quando a gente aprende a se relacionar, quando a gente amadurece, né, e trata a nossa codependência, a gente aprende a relacionar com todo mundo, né? Com o cônjuge, com irmão, com pai, mãe. Então, eu acho que tratar a nossa codependência, e os adictos também, depois que entram em recuperação, ficam super codependentes, né? Então, eles têm que tratar também, né? Então, é isso que eu queria falar rapidinho, porque eu não escutei tudo, né? Mas tentei contribuir de alguma forma. Obrigada, gente, pela escuta amorosa. Obrigado, Júlia. Valeu. Você gostaria de falar um pouquinho com a gente, Fábio? Ué. Deixa ela falar. Então, pessoal, boa noite de novo, né? Volta, minha filha, volta. Como vocês viram aí, tem as... Vamos ficar quietinha. Tem as esposas mais boazinhas, mais tranquila, né? As irmãs que falam mais tranquilo. É o seguinte, a minha forma de ver, eu espero que não vou ofender ninguém, né? Porque cada um tem seu jeito. Então, tudo isso é uma história, todo mundo teve um passado que machucou, que feriu, então cada um reage de uma forma. Tudo isso que eu vivi, eu ainda acho que tudo isso é muita loucura, sabe? Eu acho que eu estou numa bolha que daqui a pouco eu vou acordar. Então, durante muito tempo, eu achei que, igual a Gê falou, que a gente acaba virando mãe do dependente químico, né? Você vira mãe, você vira babá, você vira qualquer coisa, menos o valor que você tem que ter, no meu caso, que era a esposa. Achava que muitas das vezes o Giba precisava, falando do Giba mesmo, né? Precisava de couro, já bati no Giba pra caramba, já tentei atropelar o Giba, assim, já que Deus não tira a vida dele, eu mesmo vou tirar, né? Porque tá difícil. Porque se eu não tirasse a vida dele, ele ia tirar a minha. E eu achava que na força eu ia conseguir algo. E fico sem entender, né? Eu acho que o pessoal que conhece o Giba um pouquinho e todo mundo acha ele um cara muito bacana, né? E leva a pensar o que falta, né? O que falta para o camarada melhorar. E aí, quando você não entende que isso é uma doença, você vê a pessoa e fala assim, é sem vergonha. Falta o quê para ele melhorar? O cara precisa de quê? Ele está com tempo demais para ele fazer, né? Procurar, buscar droga. Como a gente falou, te trocar por uma pedra, cara. Um momento que hoje vocês dão um valor, que é comer uma pizza, que é algo tão simples, né? Sim. Que é comer uma pizza, que é ele na esquina com o filho, que é na padaria, você ter a credibilidade numa padaria, né? Eu acho assim que depois de um tempo que você vive isso, é vergonhoso. Tipo assim, poxa, eu sou pai. E aí? Eu não tenho credibilidade numa padaria, não tenho credibilidade de comprar, de buscar uma gasolina, né? Todas as mentiras que você viveu, eu acho que vem sempre à tona isso. Então, se você não entende isso como uma doença, você realmente vai achar que o cara é sem vergonha pro resto da vida. E você pensa assim, quando é que isso vai passar? Porque eu sempre pergunto para Deus. E hoje, eu acho que lá no Elcio e na AG, para mim, aquilo ali não é nem uma casa de recuperação, não. Aquilo ali, para mim, é uma casa mesmo. É um spa. Porque, assim, ali você tem... O que é isso? Ah, tá. Porque ali você tem o seu direito, o seu espaço de recuperar se você quiser. Você tem um tempo de pensar se aquilo ali mesmo que você quer. Se aquilo ali você vai só passar seu tempo mesmo, né? Porque, igual o irmão falou ali, que às vezes você está dentro da casa de recuperação e está caído. Ué, mas o que é isso? Né? Então, a gente já viu que o espaço não vai mudar ninguém. Quem vai mudar é a própria pessoa. Sim. O dia que ela decidir, o dia que ela quiser.
E é isso, é se sentir como realmente como lixo, né? Ser trocada a todo tempo. Como codependente, você olha para a pessoa assim, você quer muito que ela melhore, né? Você dá a vida pela pessoa, mas chega, acho que tem um tempo de você se matar pela pessoa, porque se ela não escolher mudar, realmente ela não vai mudar, nada vai acontecer. Eu conheço várias pessoas que foram recuperadas, mas porque quis, né? Igual meu pai mesmo teve a oportunidade de passar lá também, hoje se encontra na rua, né? Virou morador de rua, porque é uma escolha. E durante muito tempo eu me coloquei como culpada. Nossa, eu sou filha dele, eu não estou honrando o cara, e aí, o que eu vou fazer? Falei, nossa, marido dependente químico, meu pai é alcoólatra, o que eu vou arrumar? Esse problema deve ter sido eu mesmo que causei. E, na verdade, não é nada disso, né? Quem causou esse problema foram eles mesmos. Eu só estou na história. E vejo que quando a pessoa quer, ela realmente consegue. E quando não quer, ela vai só passando o tempo, né? Igual o Gil passou em 1 milhão de casos de recuperação, sempre foi muito boa pessoa, sempre foi muito bonzinho, sempre foi excelente pai, ótimo marido, muito bom amigo, sempre serve todo mundo. E aí, cadê o defeito do rapaz, né? Quando é que isso vai passar? O defeito está no caráter, igual o amigo disse. Que a gente tem dificuldade de reconhecer que o nosso caráter está deturpado, né? Com uma mentirinha, esvaziando um pneu, vou ali, sei lá, curtir uma foto da amiguinha no Instagram, que não é amiguinha nada. São as pequenas mentiras que talvez vai juntando as pedrinhas, né? Que vai virar uma grande montanha um dia. Ela também falou, ela pediu perdão, que ela acha que ela errou, porque não, né, o familiar errou. Nesse momento eu até dei uma travada, porque eu acho que em alguns momentos que o cara vai cair e tudo, a culpa sempre vai ser sua, nunca vai ser dele. Então, ele sempre vai te falar, por causa de você, aquele dia que você discutiu comigo, não, a culpa é toda sua. Você foi usar porque você quis. Sim. Então, quando o cara entende que ele realmente é doente e que ele tem que evitar certo tipo de coisa, festa, rede social, não sei o que faz, o que leva a pessoa a cair. Mas talvez se pensar uma idiotice dessa, né, um Instagram, sei lá, uma curtida mesmo, que vai pensar que isso não vai levar a nada e vai curtir, a pessoa vai curtir de volta. Nossa, eu tenho uma pessoa, estou enganando uma pessoa, aí daqui a pouco aquilo ali leva ao encontro que o cara também não consegue associar aquilo, uma traição, aí está caído na droga de novo, aí a pessoa que ele conheceu ou que curtiu não vai estar com a pessoa, e aí a bobona vai estar do lado de novo, né? E quando é que isso vai ter valor? E quando é que vai ter credibilidade? Então, assim, se realmente não enxergar como doença, vai tudo mesmo. Eu tenho até que medir as palavras, né? Para falar, para expressar o que eu sinto. Que a vontade é de igual todo mundo fala, né? Quer meter o pé mesmo e viver minha vida. E durante um certo tempo eu até fiz isso mesmo. Achei que teria jeito, né? Aí a gente ficou separado um tempo, eu tive o Arthurzinho, o Juba teve umas gêmeas, casal de gêmeas. E aí? E é mais um problema que se acarretou, né? Se a gente abandona, se acha que aquilo ali, se mete o pé mesmo, chuta o balde, eu acho que vem outros tipos de problemas. Então, quando a pessoa realmente quer, entende aquilo como doença, o familiar sempre está ali, né? Eu sempre tenho muita resistência em passar por isso aqui, porque eu já passei de novo, por diversas vezes. Acredito que nunca é tarde, repito novamente, quando a pessoa quer, mas é cansativo, sabe? É muito cansativo, é muito exaustivo, que a sua vida para. Minha vida parou para assistir o Juba cair a todo sempre. Não adianta ser bonzinho, tá cheio de gente bonzinho no mundo. Bonzinho não adianta ser bonzinho, não. Ele é bonzinho demais, até demais. Mas isso não é tudo. Então, assim, até quando a gente também vai ter que passar por isso, até quando a gente vai ter que aceitar, né, certo tipo de situação, aceitar ser nada, aceitar, né, não ter o cargo de esposa, né, que a esposa é uma auxiliadora e não a provedora. A esposa tem que auxiliar com os filhos, às vezes o cara está na recuperação também, não consegue dar atenção devida para o filho, dar o amor que é necessário, né? Acho que muda mesmo tudo, a rotina de todo mundo, acho que é tudo uma bagunça. Então, quando o dependente químico quer uma mudança, igual ele falou, que quando tem a família por perto, dê valor a isso, sabe? Porque talvez é um esforço enorme, né?
Você dá um voto de confiança para a pessoa, você dá credibilidade de novo. E assim, no meu caso, não vai achando que está com credibilidade, que eu estou acreditando, que não é nada disso, não. A gente vai acreditando em Deus e é isso aí. É vencendo a cada dia, né? Como é que vocês falam? Só mais um dia? Só por hoje, né? Então, é só por hoje. E para a gente é assim também. É doloroso, é árduo, é pesado, fardo, não é legal, é chato, é difícil. Então, assim, às vezes a gente vê a família ali, é muito bonitinho, mas atrás daquilo tudo ali tem muito machucado, né? E para sarar um machucado dói. Então, quem tem família realmente dê valor. Quem não tem, acredito que todo mundo tem família, né? Mas quem realmente é sozinho, se apegue a Deus, se achegue a Deus, que uma hora vai acontecer, né? E a mudança só depende da gente, para tudo, eu acho. É isso. Muito bom. Gente, dá vontade de continuar aqui, porque está muito gostoso, mas a gente precisa, só um momentinho, a gente precisa encerrar por causa do horário. Eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz com você aqui com a gente, Fabíola. A sua história mexe muito comigo também, né? E esse processo de recuperação, ele vai funcionar na nossa vida, sabe? Vai funcionar na minha vida como dependente químico, vai funcionar na sua vida como codependente, e juntos nós vamos dar as mãos e vamos viver algo incrível. Só depende de nós essa mudança, só depende de nós esse entendimento. E é aqui que nós vamos juntos conseguir encontrar a verdadeira alegria de viver, de encontrar essa nova maneira de viver. E é isso, estamos juntos. Quero convidar você a repetir comigo a oração da serenidade para a gente encerrar. Sim. Família, boa noite novamente. Eu achei espetacular hoje aqui. A irmã ali falou que é tão importante estar aqui para aprender tantas lições, tantas coisas que eu tenho feito no meu dia a dia. O irmão falou, para ter mudança tem que ter esforço. Foi um dos princípios que eu coloquei na minha vida. Adorei essa partilha daqui de explicação da Camila. Agora, uma coisa que me tocou foi a sua partilha. Eu sou novo na instituição, transformei minha vida, não sou melhor do que ninguém. Eu introduzi, junto com os membros que estão lá comigo, uma coisa, a ligação. Toda semana, ligação. E por onde que eu passei, por onde que eu vivi, ligação era lista de compras, gente reclamando o acolhido, e não via o foco da ligação ser útil para a recuperação. Então, minha irmã, cria um caderno e começa a perguntar o que você aprendeu essa semana aí dentro, o que você está mudando da sua dificuldade, porque senão você vai esperar uma coisa e receber outra. Vocês estão compreendendo a minha advertência? Vocês têm o poder de toda semana de ter um acompanhamento, fazer uma avaliação, abrir a mente para os dois lados, e eu vejo um desperdício a cada semana, né? Então, eu queria sugerir isso. Eu coloquei uma coisa dentro da minha vida, que a sabedoria vem até pelo observar. Então, uma coisa lógica de hoje, que não tem ninguém por efeito de uso de substância, eu consigo ver uma pessoa abraçada,
duas pessoas de mão dada, uma família unida. Agora medita, algum tempo atrás, como que era. Se isso é importante ou não, ter o foco, ter a disciplina. Senão nada vai ser importante. Senão vão ser vários testemunhos difíceis de vida. Porque se não aprender, pôr em prática, errar é humano, né? Mas persistir no erro é uma dificuldade enorme, traz consequências, né? Uma coisa dentro da dicção não é fácil. Muitos de nós, muitos dos meus iguais já se foram. Eu passei por cadeia, eu perdi tudo. Então, é uma consequência muito triste. E escutar elogios, escutar partilhas que acrescentam, para mim, eu vou falar de novo para a minha família, eu abro a minha caixinha e guardo. Agradeço a todos a oportunidade. Bacana. Shalom, gente. Boa noite. Oi, shalom. Hoje foi um dia muito especial para mim, porque eu consegui fazer o acolhimento da minha mãe, consegui fazer ela ter essa mudança de vida. E eu vou falar que, às vezes, a aceitação vem, mas é preciso ter perseverança. E, para não estender muito tempo, eu queria que o Carlos abrisse lá em Colossenses 4:2, por favor. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Até o 6, vai. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. No caso, estou também preso. Para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que sabeis como vós convém responder a cada um. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, saber conversar, como responder. E lá no início falou que é muito importante a perseverança de cada um de nós. Então, queria deixar nessa noite, para vocês que estão como acolhidos, para vocês que estão como familiares, para vocês ser perseverante. A palavra dessa noite eu vou deixar para vocês é serem perseverantes, não desistir, porque vai ser... Obrigado, meu querido. Top demais. Vamos encerrar então, né? Eu vou fazer a oração da serenidade, você repete comigo. Concedei-me, Senhor Jesus, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje funciona. Força, fé, esperança, companheiro. Tamo junto!